Então a gente precisa incluir, né, a participação da comunidade na criação e compartilhamento de histórias. Isso é muito importante. Porque as pessoas podem somente participar, mas não compartilhar, né? Às vezes por vergonha, às vezes por não ter acesso a determinadas ferramentas. Então, às vezes, os moradores precisam ser treinados para o compartilhamento dessas histórias. Para isso, a gente pode realizar oficinas, entrevistas, concursos, projetos colaborativos que incentivem os moradores a compartilhar as suas próprias histórias e experiências relacionadas à cidade, né? Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Freitas e nesse vídeo eu quero falar sobre como utilizar a ferramenta chamada Storytelling para políticas públicas realizadas por uma cidade, ok? E aí eu vou descrever o que é, né? Storytelling é uma ferramenta, né, de estratégia que é eficaz para envolver os moradores, promover o orgulho cívico, atrair visitantes, comunicar a identidade e os valores da cidade. Tá? São algumas etapas, né, que precisam ser realizadas para a gente utilizar essa ferramenta. A primeira delas, como é que a gente pode dizer? A primeira etapa, né, é conhecer a história da cidade. Tá? Primeiro, você precisa mergulhar, né, na história da cidade, né, explorar as raízes, os marcos históricos, os eventos significativos, os personagens importantes. Isso vai ajudar a identificar os elementos interessantes que podem ser incorporados à construção da narrativa, né, do que é a cidade, tá? Do que exatamente é, né? Ela não é simplesmente um local de passagem de carro, onde a gente vai para trabalhar e tal, ela tem coisas por baixo disso, né? Esse significado que precisa ser encontrado inicialmente e, óbvio, estudar a história da cidade é um primeiro passo, né? Depois disso, a gente precisa identificar temas e valores centrais. A gente precisa analisar o que torna a cidade, né, a nossa cidade, especial e única. Existe um problema na construção de planos de desenvolvimento de uma cidade que não leva em consideração isso, né? O que torna a nossa cidade especial e única? Porque muitas vezes as pessoas querem copiar outras cidades, né? Quais são os principais temas, valores, características que definem a identidade da sua cidade, né? E isso pode incluir a cultura, diversidade, inovação, conexão com a natureza, etc. Cada cidade vai ter sim a sua identidade. Depois dessa segunda etapa, a gente faz o desenvolvimento dos personagens e também histórias. A gente vai criar personagens fictícios ou utilizar pessoas reais mesmo que personifiquem a essência da cidade. Eles podem representar diferentes grupos de pessoas, profissões ou até comunidades, né, diferentes dentro de uma cidade. A gente vai desenvolver histórias envolventes que sejam também autênticas, né? E que revelem como esses personagens interagem com a cidade e com outros habitantes, né, também de fora da própria cidade. Para isso, a gente precisa usar diferentes formatos, diferentes canais. A gente vai explorar diferentes meios de contar a história, como vídeos, fotos, artigos, posts em redes sociais, eventos temáticos, murais, né? Muros que podem ser pintados dentro ou fora de alguma instituição e outros, né? A gente precisa usar a criatividade para isso. E aí a gente vai adaptar essa forma de contar a história de acordo com o público-alvo e os canais de comunicação que são utilizados pela cidade. Só que a gente precisa envolver as pessoas que moram na cidade, né, na contagem dessa história. A gente não pode ser ingênuo de que todo mundo vai querer participar disso, mas a gente precisa dar esta opção das pessoas participarem, até porque elas vão ser beneficiadas, né, com essa política. Então a gente precisa incluir, né, a participação da comunidade na criação e compartilhamento de histórias. Isso é muito importante, porque as pessoas podem somente participar, mas não compartilhar, né, às vezes por vergonha, às vezes por não ter acesso a determinadas ferramentas. Então, às vezes,
os moradores precisam ser treinados para o compartilhamento dessas histórias. Para isso, a gente pode realizar oficinas, entrevistas, concursos, projetos colaborativos que incentivem os moradores a compartilhar as suas próprias histórias e experiências relacionadas à cidade, né? Também é importante a gente destacar pontos de interesse, identificando, né, pontos turísticos, atrações de pessoas, né, locais que atraem pessoas, elementos arquitetônicos ou culturais que são relevantes para a história da cidade, né? E colocar num mapa, por exemplo, ou numa realidade aumentada, ou 3D, enfim, essa criação dessa narrativa, né? A cidade olhando de cima, onde é que estão os pontos, né, que atraem pessoas. Isso vai ajudar a criar narrativas envolventes que conectem esses pontos uns aos outros e inspirem os visitantes e também os próprios moradores a explorar, né, todos esses pontos destacados em cada cidade. Pontos naturais ou pontos artificiais, né, criados. Não se esqueça nunca que você pode promover, deve, né, promover colaborações e parcerias, né? Buscar essas parcerias com artistas locais, escritores, cineastas, músicos, empresários, padres, pastores, etc., para colaborar na criação desse conteúdo inspirador. Essa colaboração ela vai resultar em projetos artísticos, performances ou exposições que ampliem o impacto das histórias contadas. Também é importante, um ponto bem específico, é integrar esse storytelling nos planos de turismo, né, da cidade, utilizando para isso as histórias da cidade como uma ferramenta de marketing para atrair visitantes e também, tão ou mais importante, investimentos, né, para a cidade. Investimento de alguém que quer abrir um hotel novo, por exemplo, um restaurante novo, trazer dinheiro de fora, né, dinheiro novo para a cidade. E também termos sites, né, website turístico, campanhas de marketing, materiais promocionais e até aqueles guias, né, da cidade, como pode ser até por aplicativo, né? E, por fim, não mais importante, até extremamente importante, é avaliar o impacto e o ajuste e ajustar a abordagem, né? Meça, né? Você tem que medir o impacto das histórias contadas por meio de feedback da própria comunidade, né? Usando métricas de envolvimento e pesquisa dos visitantes. E ao longo do caminho a gente vai ajustando, né? Aquela atração lá eu não gostei porque não tinha estacionamento. Pô, então é um ponto importante. Aquela outra atração fica muito no centro da cidade e eu acho que ia ficar melhor afastada. Então é um outro dado importante. Bom, esse vídeo resumido sobre o que é o storytelling aplicado a cidades, obviamente ele é curto, mas é um início de conversa. Eu vou apresentar em outros vídeos como a gente depura, né? A gente explora, a gente aprofunda a utilização dessa ferramenta para ajudar uma cidade a contar sua história, a se desenvolver e etc. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu comentário aí para me auxiliar na construção desses conteúdos. E também não esqueça de curtir este vídeo, este post e compartilhar com seus amigos aí para terem mais consciência de como usar o storytelling para construir o futuro da sua cidade. Forte abraço aí e até a próxima. Tchau, tchau.